Boa noite a todos. É uma alegria para mim poder estar aqui também a minha família, minha casa. Eu tenho muita liberdade com os irmãos daqui, porque já não é de hoje que eu venho para a Americana fazer algum trabalho com a Universidade da Família, e eu fico feliz de poder servir ao Senhor. Já faz 10 anos que nós estamos lá, trabalhando com famílias, trabalhando com assuntos relacionados à família, e eu acho importantíssimo o tema que foi trazido nesse workshop, que é o tema relacionamentos. E esse tema é tão importante porque ele tem tudo a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de relacionamento. Ela nos ensina a nos relacionar com o dinheiro, ela nos ensina a nos relacionar com Deus, e ela também nos ensina a nos relacionar uns com os outros. E nessa noite, eu queria dividir com vocês uma outra forma de relacionamento, que é o relacionamento de autoridade e submissão. Muitas pessoas me perguntam como que nós podemos ver novamente aquele grande mover, de Deus, com grande autoridade, grandes manifestações, e eu imagino que a única forma de nós conseguirmos restaurar essa oportunidade de vermos Deus agir com grande poder é se nós entendermos o que realmente é a autoridade. Eu desconfio que a maioria de nós não tenhamos algo assim muito bem claro sobre a autoridade e sobre submissão. Como é que Deus daria autoridade espiritual para qualquer um de nós, se nós primeiro não tivéssemos esse preparo para entendermos o que é autoridade? Então, nessa noite eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, lá no versículo 3, nós vamos ler apenas um versículo para introduzir esse tema, e em seguida nós vamos orar. 1 Coríntios 11, 3. Você encontrou? Amém. Você está com ela aí? Vamos ler? 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, porém, que saibais... Vamos todos juntos, de novo? Quero, porém... o homem e Deus... Só até aí, vamos orar, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra, pelos irmãos que aqui estão. Senhor, o desejo que está no meu coração é de poder ajudar as famílias, Senhor, entendendo esse princípio e esse valor da autoridade que o Senhor tem sobre nós, a autoridade que Cristo tem sobre nós e também a autoridade que o Senhor deu a cada família aqui representada, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito me ajude, facilitando o entendimento, Senhor, em cada coração, de tudo aquilo que for ensinado aqui, Senhor. Que não venha por mãos humanas, mas que seja uma palavra revelada pelo Teu Espírito e que traga luz e entendimento, ó Deus, para as nossas vidas, Senhor. Deus, eu oro para que de alguma forma as relações sejam melhoradas, Senhor, as relações familiares, as relações aqui na igreja, ó Deus, possam melhorar de tal forma, Senhor, que eles possam pôr em prática essa mensagem dessa noite, Pai. Muito obrigado, nos abençoe, Senhor, com a presença do Teu Espírito e nos ensina, Senhor, a respeito desse tema no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que na minha formação em administração de empresas, quando eu fui ouvir sobre a questão de autoridade e submissão, eu percebi que a autoridade, ele é um princípio dessa ciência de administrar, pessoas, recursos, e o que eu aprendi é que eu posso delegar autoridade, eu posso dar autoridade, mas quando eu dou a autoridade a alguém para fazer alguma coisa, não vai junto com esse processo de dar, não vai a responsabilidade.
Então, quando eu digo, olha, você venha cá, pegue essa cadeira, leve até lá no fim e deixe lá guardado. Se a pessoa não fizer, ninguém pediu para ninguém fazer isso, mas eu pedi para ele pegar a cadeira e levar lá no fundo. Se ele não fizer e eu precisar que essa cadeira esteja lá, a responsabilidade disso não é da pessoa que não fez o que eu pedi. De quem é a responsabilidade? É minha. Então, quando eu li aqui que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, eu percebi que a autoridade vem de Deus. E junto com a forma como Deus delegou a Jesus, e Jesus delegou aos homens, vem também a cadeia de responsabilidade. Então percebam uma coisa, Deus, Ele é o todo-poderoso Deus, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, e Ele deu autoridade a Jesus. Mas se Jesus viesse a falhar, se Jesus não pudesse cumprir o papel que Ele veio fazer, de quem seria essa responsabilidade? Do próprio Deus Pai. Ele sabia disso. Por isso que Jesus, ao orar, falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Meu Pai, se for possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade. Porque Jesus também é um homem de autoridade. Ele sabia que ele deveria cumprir aquilo que foi lhe pedido. Mas se ele não cumprisse, o próprio Deus Pai seria responsável por isso. E quando eu vejo Jesus tendo toda a autoridade sobre todos nós, homens e mulheres e crianças, eu fico me perguntando por que é que Jesus, num estalar de dedos, não nos converteria todos nós ao mesmo tempo ao cristianismo. Por que é que ele não faz isso? Eu percebi que, na verdade, a autoridade é diferente de poder. O que é autoridade e o que é poder? Poder é a capacidade que você tem de realizar. Então eu tenho o poder de levantar 100 quilos. Eu tenho o poder de poder correr 100 metros em poucos segundos. Eu tenho o poder de voar, pilotar um avião. Isso é poder, é capacidade. Eu tenho o poder de administrar uma empresa. Eu tenho o poder, e isso tudo é poder. Mas não é autoridade. Autoridade, o sinônimo de autoridade é direito. É aquilo que você recebeu quando alguém delegou a você a tarefa. Quando Deus deu a Jesus a tarefa de morrer por nós, de salvar por nós, Deus não permitiu que ele usasse o poder dele em favor próprio. Por isso que nós vemos Jesus lá no deserto, sendo tentado pelo diabo a usar o seu poder em benefício próprio. E Jesus, cheio de autoridade, não fez isso. Ele usou a própria palavra. Ele sabia qual era o direito que ele tinha de agir e qual não era o direito dele. Então, quando eu vejo Jesus delegando essa autoridade para o homem, eu pergunto para as mulheres aqui: quais de vocês poderiam dar um glória a Deus por estar debaixo da autoridade do seu marido? Pode fazer agora. Está vendo como não foram todas? Porque é que a mulher, quando ouve dizer que ela está debaixo da autoridade de alguém, principalmente do marido, porque é que a maioria das mulheres não gostam de ouvir isso? Porque é que as filhas, quando sabem que estão debaixo da autoridade dos seus pais, não gostam disso? Porque é que os filhos, quando estão debaixo da autoridade dos pais, não gostam disso? Eu percebi que existem tipos de autoridade, né? E tem dois tipos que estão nos extremos, né? Um está de um lado jogado e o outro está do outro lado jogado. Então tem gente que confunde autoridade com poder e acaba sendo autoritário. E autoritário não representa a autoridade que Deus quer nos ensinar. Ser autoritário não significa que você está usando a autoridade. Pelo contrário, significa que você não conhece a autoridade. Quem grita, quem bate, quem usa de violência, quem usa de manipulação, não é uma pessoa de autoridade. Se você tem que usar força, grito, ameaça, você não tem autoridade.
Então, quando você grita com a sua esposa, você está deixando de usar o direito que Deus te deu. Quando você grita com os teus filhos, você perde esse direito, porque isso não é autoridade. Também não é autoridade o lado oposto a isso, que é a omissão, né? Que é o famoso homem banana. É o cara que não assume o papel de sacerdote, é o cara que não ora pela família, que não conversa sobre os problemas. Na verdade, ele não faz nada, ele é distante, ele é omisso. Ele não traz para si o direito que Deus deu a ele de conduzir a sua casa, de fazer o que é certo fazer. E como é que Deus derramaria sobre você maior autoridade, se você não é fiel no pouco? Se você não é fiel com aquilo que Deus confiou a você, homem, a você, mulher, que são os filhos? Nós precisamos, primeiro, antes de pedirmos autoridade, aprendermos com o exemplo de quem tem autoridade. Nós precisamos olhar para Jesus e buscarmos em Jesus o modelo para as nossas casas, o modelo para as nossas empresas, o modelo para as nossas igrejas, de como se submeter, de como agir em comando, com o direito que nos foi dado. E aí, o que eu vejo é em Filipenses, né, no 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, se você quiser abrir para acompanhar, é uma passagem, uma das minhas prediletas. Os jovens, se quiser anotar, marca aí, ó, pega a canetinha, risca. Essa é uma passagem que você tem que saber de cor. É uma passagem que você tem que guardar pelo resto da sua vida, se você quiser ter autoridade. Então, sabendo que Deus é o Deus de toda a autoridade, e sabendo que Ele deu autoridade sobre todos nós, eu quero que você leia isso comigo e saiba como é ter a autoridade correta. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. O que ele está falando aqui? Não é para você usar o direito da autoridade que você tem para ser popular, para agradar a quem você comanda. E também não é para você usar o direito que você tem de usar a autoridade, para você trazer visão de quem você é, projeção, para que você se projete acima dos outros. Não faça isso, mas faça por humildade. A humildade é a marca mais preciosa na vida de qualquer pessoa que tem autoridade. Na verdade, quando eu encontro pessoas que se veem e se portam menores do que elas são as pessoas que eu mais admiro. Quando eu vejo um chefe se rebaixando para ensinar o serviço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, eu vejo o quanto esse homem tem autoridade e como ele quer que essa autoridade seja transmitida. Porque a humildade é a característica de maior autoridade em qualquer pessoa. E aí ele começa a dizer, considere cada um dos outros o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Superiores a quem? A si mesmo. E tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vamos ver qual é o sentimento. Pula lá para o 6, versículo 6, diz assim, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus. Mas o que ele fez? O que está escrito aí na sua Bíblia? Ele se esvaziou de quem era, se tornando em servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, o que ele fez? O que está escrito na sua Bíblia? Ele humilhou a quem? A si mesmo, tornando-se o quê? Obediente à palavra de Deus. E aí diz que ele teve uma morte, e ainda assim uma morte de cruz. Está aqui um bom exemplo para a gente seguir nessa noite. Sabe por que algumas mulheres não gostam da autoridade dos maridos? Porque eles estão lá em cima, mandando na casa. Eles estão lá em cima, dando ordens, fazendo o papel de chefe, não de líder. E a verdade é que o homem é mais forte, o homem deveria trabalhar mais, o homem deveria ser mais paciente,
O homem deveria buscar a Deus, buscando direção para a sua família. E quando o homem só manda, só quer receber, só trata a esposa como empregada, os filhos como empregados, então você não pode ter autoridade. Você tem o direito, mas você não acerta no método, no processo. Você tem que acertar a atitude de autoridade que Deus espera de você. Você quer ter autoridade? Esvazie-se de quem você é, para servir a sua mulher, para servir aos seus filhos. Eu disse aos jovens que eu sofro de ter que ministrar para os jovens. Eu não gosto de ministrar só para os jovens. Eu queria que os jovens tivessem seus pais ali, porque uma filha que namora é uma filha que não é cortejada pelo seu pai, é uma filha que não é amada pelo seu pai. Quando ela sai com uma saia muito curta e o pai não sente ciúmes, é porque ele não olha para sua filha. E um filho que está querendo namorar fora é um filho que não é valorizado pela mãe. A mãe só critica ele, só fala mal dele, fala que ele tem chulé, fala que ele dorme demais, fala que ele é estabanado. Mas na verdade todas essas características são de um adolescente. E os pais que são os adultos deveriam saber disso. Então, quando a mãe usa da autoridade que ela tem para se esvaziar de si mesma e servir o seu filho no momento mais crítico da vida dele, que é a adolescência, e diz para ele o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário para perpetuar os valores da família, aí sim eu vejo a verdadeira autoridade. Aí sim eu vejo o propósito de Deus ter colocado o marido sobre a mulher, e a mulher auxiliando o marido com os filhos. Jesus era totalmente humilde, Jesus era totalmente submisso. Eu me lembro daquela passagem, acho que é em João capítulo 19, que diz assim, que quando ele foi entregue para Pôncio Pilatos, ele foi açoitado por Pôncio Pilatos, e ele não abriu a boca. E quando foi trazido ele de volta, Pôncio Pilatos indagou ele com uma questão crucial sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: você não sabe que eu, Pôncio Pilatos, tenho autoridade sobre a tua vida? Eu tenho autoridade para te soltar, mas eu tenho autoridade para te matar. E qual foi a resposta que ele deu? Quem se lembra? Nenhuma autoridade teria sobre mim se primeiro do céu não tivesse vindo. O que Jesus fez era se submeter a uma autoridade que não era igual a dele. Jesus tinha muito mais autoridade do que ele. Jesus tinha autoridade para descer da cruz e ser salvo pelos anjos com um clamor, com uma palavra. Ele tinha poder para isso. Mas ele obedeceu ao chamado dele, ao propósito dele, ao papel que ele estava assumindo. E quando nós esperamos do outro, o que nós esperamos do outro é a mesma coisa. O que eu espero dos maridos aqui é que eles cumpram o papel que Deus instituiu para a família. O que eu espero das mulheres, a mesma coisa. E o que eu espero dos filhos é a mesma coisa, obediência, que eles se submetam. Esse é o modelo, porque cada um desses atores da família, cada um deles tem o direito. Cada um deles tem. O marido tem o direito de comandar a sua casa, a esposa tem o direito de opinar em todas as coisas que ela quiser, e os filhos têm o direito de obedecer e se submeter. Todos têm direito. Só que a gente precisa restituir a verdadeira autoridade. Tem aquela passagem que eu amo, que talvez seja a passagem que eu mais gosto, sobre o que é a verdadeira autoridade. Jesus estava indo curar alguém, e um centurião interrompeu ele na caminhada, e de repente o centurião falou assim: Senhor, mestre, o meu servo, o meu empregado está morrendo, você poderia orar por ele? E Jesus falou: posso. E já foi indo para casa lá, ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que você vá até a minha casa, mas manda uma palavra e ele será salvo. E Jesus parou, olhou para ele e falou: eu nunca vi tamanha fé. E você sabe o que sustentava essa fé? O que ele disse em seguida: pois eu, Jesus, sou um homem de autoridade, eu comando 100 homens, e se eu digo para esse homem, levanta
e vai lá batalhar para mim, e morra lá no fronte, ele não questiona a minha ordem, mas ele vai e obedece. O que traz autoridade para nós é poder formar pessoas para fazer o que precisa ser feito, sem discussão. O que traz autoridade para nós é a nossa aderência ao comando da tarefa, ao modelo da tarefa. Então, quando o filho obedece o pai, ele também recebe autoridade. Quando a mulher se submete ao marido, ela recebe autoridade e valor. Quando o homem se esvazia de si mesmo para servir a sua casa, ele é imbuído de uma autoridade espiritual também. Porque eu sou um homem de autoridade, disse o centurião. E se eu mando ele ir, ele vai. E se eu mando ele vir, ele vem. Aqui está o segredo da verdadeira autoridade espiritual. Você quer ter autoridade espiritual? Siga o que a palavra de Deus diz. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se você for aderente àquilo que Deus te manda fazer, então Deus olhará para você como um servo que obedece, e Ele vai falar, levanta e vai, e você vai levantar e ir como fez o irmão. Levantou e foi lá para o Iraque com a família dele, e a esposa dele disse, eu posso morar em qualquer lugar que você queira que eu more. Eu vejo autoridade na vida dele. Porque existe uma hierarquia respeitada por Deus, onde Deus Pai é o responsável por aquilo que acontecer com a nossa vida. E Ele delegou isso a Jesus, e Jesus foi responsável e cumpriu o papel dele. Agora cabe a você. Eu orei por muitos jovens ontem à noite, que tem problema de relacionamento com os pais. E o que eu disse foi, se o teu pai e a tua mãe te esquecer, ainda assim o próprio Deus que tem responsabilidade sobre você, não vai te esquecer. Ele vai ser o teu pai, Ele vai levantar sobre você homens e mulheres, que serão como pais e mães na sua vida. Porque a responsabilidade, no fim das contas, é do Senhor. Por isso é que Jesus vai julgar nos céus, quem é dele e quem não é. E se você chegar lá dizendo, eu fiz muitos milagres, eu curei, eu preguei, e você não cumpriu aquilo que Deus confiou diretamente a você, que é a sua família, Ele vai dizer, se aparta de mim que eu não te conheço. Você que viveu na iniquidade, você que viveu na desobediência. A verdade sobre isso é que Deus vai derramar sobre nós cada vez mais autoridade, se nós aprendemos a nos relacionar da maneira certa. Não é o tema dessa noite, mas, por exemplo, não é um mandamento do Senhor perdoar? Não disse o Senhor que aquele que não perdoar não seria perdoado? Ele não disse isso no Pai Nosso? Que o Senhor nos perdoa assim como nós perdoamos? E lá no final Ele não disse que se você não perdoar os pecados uns dos outros, o vosso Pai Celestial também não vai te perdoar? Isso é um mandamento. E quantos de nós decidimos não perdoar, decidimos não nos reconciliar uns com os outros, porque discordamos das opiniões e não respeitamos o direito do outro em pedir as coisas? Vamos levar esse tema para a empresa. Você tem lá alguém que está debaixo de você, e você pede para ele fazer um relatório, pede para ele fazer uma atividade, e essa pessoa não te obedece. Adianta você gritar? Adianta você não fazer nada? Isso não é autoridade. O que adianta é você tentar ganhar essa pessoa para fazer aquilo que você precisa que ela faça. O verdadeiro líder usa o potencial que ele tem na pessoa, e quando ela entrega o pouco que ela pode, você faz ela acreditar que ela poderia ter entregue muito mais. Isso é ser líder, isso é ter autoridade, isso é aprender a lidar com as pessoas. Hoje as relações estão tão fracas, que por qualquer razão nós rompemos e dividimos as coisas, nós deixamos uma história de amizade e relacionamento por qualquer coisa, seja na empresa, seja na igreja, seja na família. Por que é que existe ex-marido e ex-mulher, se não existe ex-filho e ex-filha? Deveria existir também, você é meu ex-filho, eu não te amo mais, eu não quero mais relacionamento com você. A verdade é que esse relacionamento, nós queremos por amor incondicional. E nas outras relações, nós não queremos nos submeter, não queremos cumprir o nosso papel e o nosso chamado.
Se alguém te mandou fazer alguma coisa, qual é o problema de você obedecer? Se alguém que tem autoridade sobre você te pede para fazer alguma coisa e você não faz e ele vem e te repreende, qual é o problema disso? Você deveria agradecer a pessoa que está te corrigindo, que está te ensinando. Aqui na igreja o pastor vai e pede para você fazer uma coisa e você não faz direito, ele te chama, por que é que você fica magoado? Se esse é o papel dele, se ele tem o direito de fazer isso. E lá na empresa é a mesma coisa. Se eu sou empregado e eu não faço o que o meu chefe faz, me pede, em algum momento eu vou sair debaixo da autoridade dele, porque ele vai me mandar embora. Se eu não obedeço ele, eu não tenho serventia. Se eu não me submeto à igreja, eu não tenho serventia para a igreja. Se eu não me submeto aos meus pais, eu não tenho serventia para ser filho deles. Se a esposa não se submete ao marido, ela não tem propósito de estar do lado dele. E se o marido não cuida da sua casa, ele vai prestar conta com Deus. Ele vai prestar conta da sua família, diretamente com o Senhor Jesus. Porque essa foi uma responsabilidade direta que Deus deixou para nós. Autoridade para mim é uma coisa muito simples de se entender. Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 28, eu vejo como Deus usa a autoridade deles. Você se lembra daqueles dois caminhos? Caminho da bênção, caminho da maldição. Caminho da bênção, caminho da maldição. Como é que Jesus usa da autoridade dele? Como é que Deus usa a autoridade dele? Ele diz para você, filho amado, querido, filho meu, escolhe, pois, o caminho. Qual que é o caminho que o pai te pede para escolher? Da bênção. E se você escolhe o caminho da bênção, ele diz, eu vou te dar tudo o que você precisa, seja no campo, seja na cidade, os teus filhos vão bem, a sua vida vai bem, as coisas vão acontecer de ruim, mas eu vou te recompensar, se você estiver andando por aqui. Mas, se você não me obedecer, se você não der ouvidos à minha voz, se você não quiser seguir aquilo que eu estou te pedindo para fazer, também vai te acontecer todas essas coisas ruins e você vai morrer. E eu gosto da autoridade de Deus. Lá no final ele diz assim, escolhe. Isso é autoridade. Escolhe. Você está escolhendo quando você decide não ser um bom pai e um bom marido. Você está escolhendo quando você decide não ser uma mulher submissa, uma esposa boa, uma mãe boa. Você, filho, está escolhendo quando você não obedece seus pais. Você está escolhendo. Mas Deus nunca te acordou à noite, gritando com você, falando que você é um louco, dizendo que você não está atendendo ao caminho que Ele te pediu. Por que é que eu, que tenho autoridade, faria diferente? Eu vou e peço para a pessoa, olha, eu pedi para você fazer isso, você não fez, o que aconteceu? Não quero fazer. Puxa, mas eu pedi para você fazer, e você precisa fazer isso. Não querer não está incluído, você precisa fazer. Não quero fazer. Bom, chama outra testemunha, lá Mateus, está ensinando no capítulo 18, como tratar a ofensa, chama alguém, o chefe, olha, ele está aqui não fazendo as coisas que eu peço. Por que você não quer fazer? Eu não gosto dele. Bom, então vamos tentar mudar você aqui na empresa, para outro lugar, já que você não gosta dele. Pode ser que não seja possível. E aí você avisa ele, é o terceiro passo. Se ele não se submeter, apresenta e manda embora. Olha, ele não quer fazer, ele não gosta de se submeter, então ele não vai estar com a gente, pode ir embora, paga os direitos, manda o cara embora. A autoridade é isso. Quando você rouba, mente e engana, você acha que não vai acontecer nada, mas um pouco tempo depois acontece. Quer ver como é verdade? Quem gosta de andar no limite de velocidade? Eu conheço onde estão todos os radares, nunca o radar vai me pegar, porque eu diminuo bem 100 metros antes, eu já dou aquela brecada. Vocês conhecem gente assim ou não? Aqui não tem, viu, pastor? Eu posso ver as auréolas por cima assim das cabeças. Ninguém anda correndo, mas quem gosta de correr, recebe ou não recebe a multa lá em casa uma vez por ano? Sim ou não? Se você esquecer de colocar um zero, de declarar algum rendimento, e você cair na malha fina, eles vão ou não vão cobrar de você o seu esquecimento? Se você dá um cheque sem fundo, na hora que você dá o cheque sem fundo não acontece nada,
Mas esse cheque sem fundo volta ou não volta para você? A verdade é que toda vez que você quebrar um princípio de Deus, não vai acontecer nada na hora que você quebrou. Mas isso vai voltar para a sua vida, para cobrar de você a sua insubmissão. Acredite, isso é verdade. O diabo usa exatamente essa mentira de que não vai te acontecer nada, para te enganar, para te cozinhar que nem um sapo. Sabe como cozinha sapo? Você põe ele na água fria e liga o fogo. E a temperatura vai subindo devagarzinho até ferver e ele morre cozido lá. Você está sendo enganado pelo diabo quando você acha que não está acontecendo nada por você fazer as coisas erradas que você sabe que é errado. Mas Deus vai cobrar, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Se você fizer o que é bom, Ele vai te abençoar. E quando você não faz o que é bom, aquilo que você fez de errado vai te cobrar, porque provavelmente você está quebrando o direito de outra pessoa, e a palavra de Deus diz que Deus é justo. Quando você não é um bom pai para os seus filhos, muito provavelmente Deus vai recompensar esse filho com um bom casamento, essa filha com um bom casamento, e com uma nova família. Se você não for um bom pai, mas eles forem tementes, como aconteceu comigo. A verdade é que Deus está atento a todas as nossas atitudes, e a maneira como eu ajo nos meus relacionamentos vai determinar a bênção de Deus e a autoridade de Deus sobre a minha vida. Muito simples, fácil assim. Não existe mais nada que você possa fazer se não se submeter adequadamente. Lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: quais as autoridades que são levantadas por Deus? Quais delas são? Quem sabe? Como que a gente sabe se uma autoridade é ou não é de Deus? A Dilma é de Deus? Sim ou não? Foi bem baixinho esse, né? Eu quase não quis falar que era de Deus, né? Porque a vontade que dá era dela morrer atropelada, né? A Dilma é de Deus, ela foi levantada por Deus, ela tem autoridade. O prefeito daqui, que eu fiquei sabendo, né? É uma autoridade de Deus, sim ou não? Mas fiquei sabendo que ele andou molhando a mão dele, não é verdade? O que aconteceu com ele? Foi caçado e preso, né? Não sei se foi preso, mas foi caçado o direito dele. Foi caçado, né? A FIFA era corrupta. O que aconteceu com a FIFA? Ninguém toca na FIFA. Ninguém tem autoridade. Pois tá bom, foi lá e tomou aquela ação contra a FIFA, está desmontando essa quadrilha, porque quando você quebra um princípio de Deus, ninguém fica impune a isso. Pode ser a maior autoridade, pode ser a menor autoridade, ninguém fica impune a isso. Eu quero aqui ler para vocês Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: todos estejamos sujeitos às autoridades, porque não existe nenhuma autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus. E os que resistem a Deus trarão sobre si mesmos as devidas condenações. Porque os magistrados não são por motivo de temor para aqueles que fazem o bem, mas para quem faz o mal. Queres, pois, não temer as autoridades, faze o bem e terá o louvor dela. Vamos lá para o 6 agora. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, para atentares a isso mesmo. Cada um dê o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Se você sonega imposto e acha que você está tendo vantagem, você vai ver o que vai acontecer com você. Se você faz gato de energia, você faz gato de internet, faz gato de qualquer outra coisa, você vai ver o que vai te acontecer. Você acha que ninguém está vendo, você acha que isso não vai acontecer nada. Eu digo para vocês, temam ao Senhor, respeitem ao Senhor, respeitem a sua palavra, e Deus vai exaltar você. Quando você paga o tributo, Deus é o provedor da tua vida. Quando você diz que você não tem capacidade de pagar, é como se você dissesse para Deus: vai faltar, você não me deu o suficiente.
Mas a verdade é que se Deus encontrar no teu coração o desejo de cumprir com as tuas obrigações, Ele mesmo proverá a si o tributo, como aconteceu com Jesus, quando foi indagado: vocês não pagam tributo? E aí Jesus falou para Pedro: vai lá, pega uma vara, pesca, abre o peixe, você vai achar dinheiro para mim e para você, paga o tributo. Vai lá e pesca o que a gente precisa, porque Deus vai prover a si mesmo. O próprio Jesus foi a provisão do próprio Deus para si mesmo. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, Ele proveu a si mesmo o sacrifício. Ele mandou ele sacrificar o filho, mas Ele mandou também ali a oferta para ele encontrar. O diabo diz para você: não vai dar, se você não sonegar não vai dar, olha, se você dizimar ou ofertar vai faltar. Isso é tudo mentira, o diabo está tentando te enganar. A natureza do engano é que você não sabe que está sendo enganado, você não tem noção de que está sendo enganado. Eu quero encerrar perguntando para vocês: aonde é que você tem errado com a sua autoridade? Aonde é? É com seus filhos? É com a sua esposa? É na igreja? As relações não podem ser tão frágeis a ponto de você não poder perdoar o outro, não poder olhar para o outro. Você deveria considerar a palavra do Senhor e se fortalecer no relacionamento um com o outro. A palavra do Senhor diz: se você chegar no altar do Senhor, te lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não é para você esperar o irmão vir até você, é para você ir lá oferecer. E ele diz: não vou receber louvor, não vou receber oferta, não vou receber oração de você, até que primeiro você resolva. O nosso Deus é o Deus das bem-aventuranças, e Ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se você é aquela pessoa que entende o direito do outro, e não contende com o outro sobre esse direito, mas respeita, então Deus vai te usar para ser filho, para ser pacificador. Para mim é tão claro, quando a gente lê lá em Provérbios capítulo 6, versículo 26, diz assim: existem 6 coisas que Deus detesta: a meia-verdade, que é a mentira, um coração orgulhoso, o que maquina o mal, o que testemunha falsamente contra o outro, mas a 6ª coisa, Ele abomina, que é briga entre os filhos de Deus. Quando a gente lê lá em Malaquias que Deus abomina o divórcio, não é o divórcio em si que Ele abomina a contenda do casal, Ele abomina a discussão que está ali levando à divisão. Ontem eu falei, divisão vem do diabo. Diabo em espanhol significa diablo, e em espanhol é 2, e hablar é falar. O diabo fica falando muitas coisas para você, e você não sabe agir, e você acaba fazendo coisas inconvenientes a você e a Deus. A fé é a certeza das coisas que a gente não enxerga, a convicção de fatos que a gente ainda não tem. Quando você obedece cegamente à palavra de Deus, quando você esmurra o teu próprio corpo, para que você pregando não cometa as coisas erradas que você recriminou, então Deus vai fazer cumprir o seu mandamento de bênção sobre a sua vida. Eu procuro não julgar ninguém, porque a palavra de Deus é clara: com a mesma medida que eu julgar, se eu medir, eu serei medido. Você está pronto para ser medido? Então para de falar mal dos outros, para de contender com o teu irmão. É tempo de reconciliação, é tempo de unidade. Quando eu vejo lá em Atos capítulo 2, que fala da igreja primitiva, o Espírito Santo desceu sobre nós, na igreja primitiva, e disse que eles tinham tudo em comum. Eles eram uma só pessoa, um corpo, um organismo vivo, era uma família. E disse que eles comiam juntos, na igreja, nas casas, e que tudo que eles tinham, eles repartiam também de maneira comum, porque eles eram um. E sabe o que aconteceu com a igreja primitiva? A palavra do Senhor disse que a cada dia Ele ia acrescentando mais e mais. Sabe qual é o sinal da bênção de Deus na sua família? Quando Deus vai acrescentando à sua vida os teus sonhos, os desejos do teu coração.
Quando você obedece com sacrifício e corrige o teu filho, sabendo que aquele momento de correção vai trazer dor, mas que é bom para ele, Deus o recompensa realizando os teus sonhos, cumprindo os desejos do teu coração, aquilo que Ele prometeu na sua própria palavra, prosperidade, saúde, alegria, paz. É isso que o povo de Deus deveria ter. Se você não tem isso, é porque provavelmente você quebrou esse princípio em algum momento. Restitua, deixa Deus restituir essa autoridade sobre você e sobre a sua família nessa noite. Você não veio aqui por acaso. A verdade é que eu acredito que Deus te trouxe aqui para te empoderar, para você sair daqui com toda a autoridade. Sabe por que o diabo fica tentando fisgar o teu filho ou a tua filha? Porque se você levantar a tua voz e dizer, é meu, eu tenho direito, ele tem que sair porque ele respeita o direito do outro. Você tem direito. Quando o pastor vem aqui e levanta a criança, dizendo, é tua, ele tem esse direito. E o diabo já não toca mais na criança, porque o direito ele tem que respeitar, ele está debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Quando você não faz nada, ou quando você grita, você perde esse direito. Quando você contende, briga e se separa, você perde esse direito. E aí você está preso, como diz lá em Mateus capítulo 18. Você está amarrado, você está sendo torturado pela lembrança da quebra de relacionamento. Quando é muito mais fácil você se humilhar a si mesmo. Vai lá e se humilha, pede perdão. Quantas vezes eu não me humilhei e pedi perdão para os meus filhos? Teve uma vez que o meu filho se lembrou de uma correção, ele tinha 13 anos, e ele se lembrou de uma correção com 5 anos de idade. E ele estava correndo na igreja, eu falava, filho, para de correr, estou te avisando a primeira vez. Continuou correndo, filho, segunda vez, é a última chance. Na terceira vez eu falei, filho, vamos no banheiro que o papai precisa te corrigir. E eu corrigi ele. E como eu corrigi na hora que acabou o louvor, a impressão que ele teve no coração dele é que todo mundo ouviu a correção. E ele saiu envergonhado. E ele me contou chorando isso, dizendo, você foi muito injusto comigo. Você foi muito violento. Você não precisava ter feito desse jeito. O que eu tinha que falar para o meu filho? Não, filho, você errou. Era isso que eu devia ter falado? Eu disse, filho, eu nunca fui pai. Você me deu essa oportunidade. Eu nunca fui pai, e meu pai não foi um bom pai. Falei, eu errei com você, porque você foi meu primeiro filho. Me perdoe por eu ser tão duro com você. Me perdoe por eu exigir tanto de você. Você me trouxe e me traz muita alegria. Na mesma hora, ele tirou o peso. Ele falou, papai, eu te perdoo. Falei, então você pode orar por mim? E aí ele orou alguma coisa parecida com isso. Senhor, obrigado pelo pai que eu tenho. Infelizmente, o meu avô não é um pai igual como ele é para mim. E ele disse, Senhor, abençoa para que ele possa me educar cada vez melhor. Eu ganhei autoridade com meu filho ou eu perdi me humilhando? Ganhei ou perdi? É assim que tem que ser. Quando eu vou e peço perdão por alguma coisa que eu fiz errado, minha esposa vai e diz para mim assim, não faça esse negócio que vai dar errado. E eu bato a mão na mesa, falando, quem manda nessa casa sou eu. Vou lá e faço e dá errado. E aí? Adianta eu gritar com ela? Adianta eu ignorar ela? Ou eu vou lá e falo, amor, me perdoe, porque eu errei, eu não ouvi o seu conselho, e agora eu trouxe sofrimento para toda a nossa família. Você pode me perdoar? Não é dessa forma, se humilhando, reconhecendo os nossos maus caminhos, contando com o sangue de Jesus sobre a nossa vida, que nós vamos ter autoridade, a verdadeira autoridade sobre nós. Nessa noite, eu sei que Deus vai restaurar a autoridade sobre a sua vida. Feche seus olhos. Eu estou vendo o Espírito Santo já tocar em alguns corações aqui, e eu já estou sentindo a presença de Deus enchendo algumas vidas, e eu quero dizer que essa presença doce, que está sobre o teu coração, trazendo um refrigério, um arrepio, uma presença celestial, esse arrepio, esse refrigério vem de Deus, é a presença do Espírito Santo. Você deve estar ouvindo alguma voz dizendo no teu coração, é verdade, vai mudar a sua vida, se você fizer isso ou aquilo.
E a verdade é que essa voz é a voz do Espírito Santo que mora em nós. Esteja orando ao Senhor agora, fala com o Espírito Santo, fala o que você está sentindo, ora ao Senhor dizendo o que essa palavra produziu no teu coração, como é que você vai sair daqui, diga ao Senhor agora, fala para o Senhor o que mudou ao ouvir essas coisas, aonde que você identificou problemas, ou áreas da sua vida em que você precisa entregar o direito a quem lhe pertence de fato, seja ao Senhor, seja ao seu chefe, seja aos seus pais, à igreja. Esteja orando, irmão, não fique com a sua mente vazia, diante da poderosa presença do Senhor. Se você não sabe o que pedir, Deus nunca vai te dar, porque Deus não opera na dúvida, Deus opera na certeza, Deus opera na fé, Deus está pronto a derramar sobre aqueles que esperam receber dEle a recompensa, dEle o favor. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque eu sinto um mover do Teu Espírito nesse lugar, e esse mover do Teu Espírito é em favor das famílias que aqui estão, Senhor, em favor dos maridos, em favor das esposas, e principalmente em favor dos filhos, ó Pai. Senhor, nessa noite, que haja conserto no seio da família, Senhor, aquele que tem o seu relacionamento quebrado, aquele que tem algum mal-estar no seu coração, com alguma palavra maldita, dita de maneira errada, dita na hora errada, que agora haja um perdão vindo do Senhor, nos deixa perdoar com o Teu perdão, nos deixa perdoar, da mesma forma como o Senhor nos perdoa todas as vezes que erramos, Senhor. Nos dá, Senhor, coragem, porque a Tua palavra diz que os covardes não herdarão o reino, Senhor, nem os mentirosos, nem os impuros, nem os efeminados, nem qualquer outra pessoa que negou a autoridade do Senhor vai entrar para o céu, mas vai entrar na Tua casa os filhos, os escolhidos, aqueles que ouviram atentamente a voz do Senhor e num momento como esse disseram: sim, Senhor, eis-me aqui, sim, Senhor, eu reconheço que preciso melhorar, reconheço que preciso mais de Ti, reconheço que preciso crescer e entender mais da Tua palavra. Por isso é que você está aqui na igreja do Senhor, por isso que você está aqui na comunidade da família, porque essa é a família do Senhor. Aqui tem muitos filhos e filhas iguais a Jesus, dispostos a se sacrificar por você, dispostos a te ajudar nas áreas em que você precisa de ajuda, seja com o seu papel de pai, seja no seu papel de marido, seja com o papel de esposa, seja com o papel dos filhos, como tem acontecido nesse workshop. Deus está levantando um povo que deseja se santificar, se separar dos costumes deste mundo, da cultura maligna deste mundo. E Deus quer recompensar esse povo, fazendo ele prosperar em meio a essa crise financeira, fazendo prosperar os nossos filhos em meio a essa calamidade que tem acontecido com os jovens. Deus quer usar você, indigno, despreparado, e Deus quer te usar porque você simplesmente não está pronto, mas quer ser usado. E é dessa forma que Deus vai poder manifestar a autoridade dele, quando ele fazer cumprir os desejos do seu coração a partir da sua obediência. O Senhor está me mostrando no coração algumas pessoas aqui que têm pedido algo específico para Deus, um sonho, um desejo, uma esperança. Fica de pé, você que já tem esse propósito, fica de pé no seu lugar. Você que tem orado por alguém, orado por uma circunstância, orado por uma situação, fica de pé. Você que tem fé para receber isso que você pede ao Senhor,
A palavra do Senhor diz: muito pode a oração dos justos em seus efeitos, muito pode aquele que pede com fé e espera receber do Senhor. Coloca a mão no teu coração e pede para o Senhor agora: Senhor, fala com o Senhor o que você quer. Peça com fé, não como a onda impelida pelo vento de um lado para o outro, mas peça com fé, com a certeza de que esse é o momento de você pedir para quem tem autoridade. Peça ao Senhor o que você tanto tem esperado. 2016, esse ano, vai ser o ano que Deus vai realizar isso. Coloca aí a sua família, coloca aí aquela ação judicial que você tem esperado sair. Coloca aí aquele sonho que você tem. Coloca os teus filhos, coloca a tua família, coloca aquela pessoa enferma que você tanto tem orado para ser curada e que está desenganado pelos médicos. Muito pode o justo nos seus efeitos, em suas orações. Peça com fé, diga: Senhor, o Senhor tem autoridade para isso. Senhor, o Senhor tem todo o direito, Senhor, sobre nós. O Senhor tem todo o poder, Senhor. Oh, labachere candalai, sheme andalai, sheme cantarai, alá sobre andalai. O Senhor diz que Ele já deu ordens específicas aos seus anjos para que visitem os lares daqueles a quem pediram com fé. E o Senhor diz que este é o ano que Ele cumprirá isso. E você há de se lembrar dessa noite, quando o Senhor realizar na sua vida esse desejo impossível. O Senhor me mostra aqui uma pessoa que tem orado por um relacionamento que foi quebrado há muitos anos. E o Senhor diz: eu vou colocar essa pessoa na sua frente, para que você mesmo se humilhe e peça perdão. E você verá o poder que vai emanar da tua vida através dessa atitude. O Senhor diz: nada é impossível a mim, nada é impossível. Ao homem pode parecer impossível, mas não ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque aquilo que o mundo diz para nós, não, o Senhor diz espera, o Senhor diz ainda não. E eu sei, Senhor, que um dia é como 1000 anos para o Senhor. E eu sei que se o Senhor diz que será esse ano, por mais difícil que pareça, será esse ano, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra se cumpra de acordo com a Sua vontade, Senhor. E que nós sejamos úteis ao Senhor, obedecendo a Tua palavra, ó Deus, e fazendo cumprir a Sua vontade, aqui na terra, assim como ela é cumprida nos céus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. A Sua palavra é alimento para nós, Senhor. É uma lâmpada acendida em meias trevas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ainda que hoje pareça meia-noite, ainda amanhã o Senhor levantará o sol da Tua justiça sobre nós. E nós seremos, ó Senhor, beneficiados por causa do Teu amor, por causa da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ser esse exemplo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque Você nos amou de tal maneira que obedeceu. Muito obrigado, Senhor Jesus. E Senhor, abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa cada uma das vidas, Senhor. Deus, eu sei que muitas coisas acontecem de maneira que nós não esperamos, Senhor. E isso veio aqui também, Senhor. Mas eu oro para que o Senhor floresça esse lugar, Pai. E traga aqueles que estão famintos, traga aqueles que estão esquecidos, tragam aquelas famílias que precisam ser restauradas, ó Pai. E capacita, Senhor, os pastores dessa igreja para receberem do Senhor o poder e a autoridade para restaurar essas vidas, ó Pai. Que nessa noite abram-se os olhos, Pai. Abra, Senhor, os ouvidos, Senhor, para a Tua palavra. E assim, Senhor, haja grande salvação, haja grande restauração. E todos nós possamos glorificar unidos o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor com alegria, com gratidão. Obrigado.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, viu? E se o Senhor cumprir essa palavra, testemunhe para a glória do Senhor. Amém?